Pai Senhor, gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais este momento estarmos juntos aqui. Eu daqui, você daí, mesmo diante dessa pandemia. Estamos utilizando esse meio para a gente ajudar um ao outro e nós estamos nessa noite aqui. Nesse dia você pode estar assistindo aí durante o dia, pela manhã, pela tarde, pela noite, mas o importante é a gente falar de Cristo e essa aula de hoje é uma série de aulas que teremos para dar suporte e formação para quem tem interesse, quem trabalha com a escola bíblica dominical. Seja dominical ou não, né? Mas quem trabalha com EBD nas diferentes igrejas e ministérios que temos pelo Brasil e pelo mundo aí. Então, nosso estudo será baseado no livro do autor Lécio Dornas, que é um pastor que ministra lá e reside nos Estados Unidos da América, o pastor Lécio Dornas. O livro é Socorro, sou professor da escola dominical. E sem perca de tempo, eu agradeço desde já a você que está nos assistindo, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ajude mais irmãos a desenvolver o seu ministério. Então a nossa aula de hoje vai ser sobre bateu o sinal, acabou a aula, né? Então o objetivo da nossa aula de hoje é já falar sobre o que é a aula da Escola Bíblica Dominical, como eu tenho que tratá-la, como eu que tenho planejá-la, como eu devo, né, me portar, me preparar. Então o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre esse momento do aluno e professor, professor-aluno. Amém? Então vamos prosseguir. É a formação de professores da Escola Bíblica 2020. O livro, a capa aqui do livro, eu estou com a cópia, certo? E o autor, essa aqui é a capa do livro, que eu falei para vocês. E essa afirmação aqui foi o pastor Lécio Dornas que afirmou. A grande maioria dos pastores, missionários, professores de seminários e líderes da obra de Deus em geral, começou um dia numa classe da escola dominical. Quantos de nós, né? Não tivemos um preparo, uma base, um fundamento com uma tia, com um tio na escola dominical, desde a classe infantil até a classe de adolescente, classe de jovens, né? Então, esse lado da igreja, esse departamento da igreja não pode ser desprezado, não pode ser menosprezado. Os pastores, os líderes das igrejas têm que valorizar esse departamento porque é uma arma muito importante para a igreja, para as famílias. E aqui eu trouxe vários versículos para nós embasarmos mais esse ensino, essa ministração. O primeiro está em Romanos 12, 7. Se é ensinar, ensina, Paulo escrevendo aos Romanos. Observe que todas essas palavras diz respeito ao ensino, a palavra, todas em negrito e em vermelho, né? Ensinar, ensina, ensina, ensinai, ensinando, fala, doutrina, ensinar, tá? Geralmente são verbos, verbo de ação. Faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos, ensina-me a trilhar a tua vereda, Salmos 25, 4. Também, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus, lá, segundo o Evangelho de Mateus 28, 19 e 20. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2 e 1. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Atos 5 e 42. Então, a prática do ensino, da sã doutrina, é indispensável, é vital para a pregação das boas novas, para a ministração de Cristo, do Evangelho para as pessoas. Temos que ensinar. Ensinar é diferente de pregar. Ensinar está relacionado à educação. E hoje nós estamos aqui para aprendermos como ensinar. Amém? Capítulo 1. Então a nossa aula de hoje vai ficar baseada nesse capítulo 1. Cada aula vai ser um capítulo para que possamos, né, aprender,
para que possamos absorver o conhecimento que iremos procurar transmitir. Capítulo 1 tem como título Bateu o sinal, acabou a aula. E aí? Será que essa aula foi boa? Será que os alunos vão se interessar para voltar novamente? Será que aprenderam? Será que vão aplicar esse conhecimento? Será que a aula saiu como o professor desejava? Quem nunca, né? Eu sou professor, por exemplo, do ensino secular, sou professor do Estado Tocantins, sou professor de Geografia, formado em Geografia. Mas quantas vezes eu saí da aula e aquela aula não saiu como planejado? Aí você faz um plano A, plano B, plano C, e quando chega na sala de aula, você tem que se redesdobrar e planejar e contextualizar aquela aula ali diante daquele alunado, né? Como planejar com eficácia a aula? Abre aspas. Quando existe planejamento, mesmo que o tempo seja curto, haverá produtividade e satisfação na aula dada. Pois bem, então uma boa aula será uma aula que foi bem planejada. Então uma aula que vai ser com eficácia deve ser uma aula que tenha planejamento, estudo da revista, estudo da Bíblia, oração, consagração, estudo em outras fontes, em livros, sites, revistas, amém? O planejamento de uma aula para a escola dominical deve levar em consideração vários fatores. Então vamos saber que fatores são esses que são indispensáveis para esse planejamento. O planejamento, né, tem como início o conteúdo. Para eu planejar, o primeiro fator do planejamento é o conteúdo. O primeiro fator do planejamento é o conteúdo. O que é o conteúdo? Trata-se do que será ensinado. Por exemplo, nós vamos ensinar hoje sobre metodologias de aula, didática. É o conteúdo. Vamos ensinar sobre Sansão. Então, o conteúdo lá, a passagem bíblica, a revista que vai estudar sobre Sansão, é o conteúdo. O professor precisa saber em profundidade o conteúdo que pretende ensinar aos seus alunos. Se o professor não se planeja, não estuda, como é que ele vai chegar na sala de aula? Aí chega o aluno e faz uma pergunta cabeluda para o professor. E aí, queremos passar vergonha? O conteúdo é o primeiro fator a ser levado em conta no planejamento da aula. Então, o primeiro fator é o conteúdo. Planejar, em primeiro lugar, estudando o conteúdo. Depois, extensão e tempo. Extensão da aula. O professor estabelecerá uma relação entre a quantidade de informações de ensinamentos práticos com o tempo disponível para que os mesmos sejam transmitidos. Então, nós, professores, vocês, tem que fazer um ponderamento, uma ponderação, uma relação. Será que essa quantidade de informação será suficiente? Será que a aula, os minutos serão suficientes para eu trazer tantas informações, tantas aplicações? Abertura, por exemplo, extensão e tempo. Isso segundo o pastor Lécio Dornas. A aula começa com planejamento. E depois vem o quê? O conteúdo, com o conteúdo, planejando o conteúdo, depois planejando o tempo da aula também. E esse tempo da aula, em primeiro lugar, leva-se em consideração o quê? Para abertura. Vamos chegar lá, vamos se confraternizar, saber como é que foi a semana dos alunos. Isso é o quê? 5%. O que é a abertura? É o professor. Poderá conceder à classe um momento breve de confraternização, se cumprimentar, se apresentar aos visitantes, quebra-gelo. As aulas tem que ser assim, gente, tem que ser diferenciado. Não pode ser aquelas aulas monótonas. O professor chegou, já vai dar aula. Não. Tem que ter um momento de se confraternizar. 5% da aula. Depois vem a introdução. Você vai apresentar o conteúdo em rápidas palavras para a turma. Gente, nós vamos estudar sobre isso, isso, aquilo, que é isso. A introdução, 10% do tempo. O professor vai estabelecer a relação entre o que vai ser e o que foi estudado na semana anterior. O professor e alunos devem se colocar diante de Deus em oração. Claro, começar a aula também com oração, para consagrar a Deus o ensino e o aprendizado. Fatos contemporâneos, notícias de jornais, ilustrações e experiências constituem excelente material para introdução e uma boa aula na escola dominical. Então, você e nós, professores, temos que sabermos contextualizarmos o conteúdo. Por exemplo, vamos estudar, como eu falei, sobre Sansão. Então, vamos contextualizar
a vida de Sansão com os nossos dias. Amém? Se o professor não conseguir captar a atenção dos seus alunos e deixar claro para eles o que vai ser ensinado na introdução da aula, não conseguirá fazê-lo mais. Então, a introdução é um fator muito determinante, né, para chamar a atenção dos alunos, senão você vai perder toda a atenção deles. Analisando ainda mais sobre esse segundo fator do planejamento, que é a extensão em tempo, também temos a interpretação da Bíblia. 30% do tempo da aula. Neste momento, a palavra é quase totalmente de uso do professor. Eventualmente, o aluno pode oferecer contribuição, porém o pressuposto é de que o professor está preparado para oferecer aos seus alunos as informações. Então, durante a interpretação bíblica, geralmente a palavra está com o professor. Mas também não impede de alunos participarem, o professor também dá a sua exposição. Também sobre esses fatores também de extensão em tempo, do planejamento, a aplicação. Vamos trazer um estudo sobre Sansão. Então vamos aplicar no nosso dia a dia. Que aprendizado a gente pode trazer para o nosso dia a dia? Colocar em prática, que é a aplicação, 40% da aula. Se um aluno, após uma aula na classe, não se sente estimulado a mudar aspectos de sua vida para que eles se harmonizem com as escrituras, certamente a aula não logrou êxito. Ou seja, se a gente ministrou uma aula para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e adultos, e os nossos alunos não inflamaram o seu coração, não ardeu o seu coração por aquela ministração, tem alguma coisa errada. Também não quer dizer também que a culpa é só do professor, mas a nossa ministração tem que fazer diferença, porque a palavra de Deus é eficaz, né? Ela penetra até o profundo da alma, profundo e escondido. É uma espada de dois gumes. Então vamos ministrar a palavra do Senhor e deixar Deus fazer a parte dele. Mas essa palavra ela tem que trazer confrontamento. Uma aula sem aplicação é como se uma pessoa fosse ao médico, recebesse a receita, mas não fosse instruído sobre como usar os medicamentos. Então não basta a gente chegar na aula, na sala de aula, só passar informações, só passar conteúdo e não trazer para o dia a dia do aluno. Tem que saber fazer com que o aluno saiba aplicar, seja confrontado, mude de vida, mude de pensamento. É muito importante a participação dos alunos. O professor deverá tomar cuidado em ser muito ágil no comando dos debates para evitar que apenas um ou dois alunos monopolizem o uso da palavra. Geralmente nas salas de aula, né, gente, tem um aluno que se destaca mais do que os outros, tem a competitividade com um com o outro ali. Então o professor tem que ter aquela sabedoria de não deixar monopolizar a aula entre dois alunos. Chamar a atenção também do aluno mais tímido. E aí, fulano? E aí, irmã? O que você acha disso? Tá? Ter essa habilidade ali. E a conclusão deve ser 15% da nossa aula, gente. O professor precisa recapitular com os alunos as principais informações transmitidas e repassar os ensinamentos aprendidos. Então, a conclusão é onde a gente vai recapitular os assuntos que a gente aprendeu e vai colocar em prática. Uma boa conclusão não pode ser feita apressada, tá, gente? Então, cuidado. Geralmente, nas nossas aulas, a gente ministra o tópico 1, tópico 2, tópico 3, né? E geralmente foca tanto no tópico que depois aqueles outros tópicos deixaram de ser estudados diretamente e a conclusão fica, né, para depois. Cuidado. Ao concluir a aula, o professor precisa dar um tempo para que os alunos orem a Deus, tá? Oração no início e oração no final. Porque a oração, ela é a chave da vitória e também a oração também é a comunicação com Deus, porque Ele vai nos dar sabedoria, entendimento, conhecimento. E habilidades também. Pois bem, olha aqui o nosso gráfico aqui. Ó. A aula começa com a abertura. 5% da aula é da abertura, daquela quebra-gelo. Depois vem o que? A introdução, 10% da aula. Depois vem o que? A interpretação, 30% da aula. Depois vem o que? A aplicação, 40% da aula. E a conclusão, 15% da aula. Amém? Depois, se vocês quiserem esse slide aí, a gente separa aqui, eu deixo meu e-mail, vocês façam o requerimento aí que a gente envia gratuitamente. Amém? E para concluir, a estratégia didática, que é o último fator, certo?
O professor deve fazer algumas perguntas que lhe servirão de norte. Então a gente vai planejar uma aula, temos que fazer essas perguntas aqui. Qual a melhor maneira de introduzir esta aula? Porque a gente fazendo essas perguntas aqui, a gente vai fazer uma boa introdução, se preparar direito. Como posso interpretar de maneira interessante e atraente este texto com a classe? Então, a gente tem que fazer essas perguntas. Como é que eu vou interpretar esse versículo bíblico, essa verdade aplicada, para que os alunos se interessem, também sejam confrontados e queiram participar da aula? Que tipo de aplicação seria mais eficaz para esta aula? Temos que fazer essas perguntas, porque aí a gente vai encontrando respostas. Porque nós, professores, nós não somos donos da verdade. Nós aprendemos também com os nossos alunos. Como concluir com eficácia a minha aula? Então, a conclusão também, a gente também tem que se preocupar também. Quando não se define eficazmente as estratégias didáticas, corre-se o risco da aula ficar chata e desmotivar o aluno. E aí, para concluir, será que as nossas aulas estão sendo chatas? Mas, graças a Deus, estamos nesse tempo aqui podendo aprendermos juntos. Mas, infelizmente, nós não podemos estar na escola bíblica por causa do coronavírus. Mas Deus nos deu essa oportunidade de aprendermos juntos. Então, vamos aprender para quando voltarmos a ter comunhão com a igreja, estarmos na EBD, aí sim vamos mudar nossas aulas. Amém? Ou então, passe para nós suas informações, seus conhecimentos, que a gente vai aprender junto também, tá bom? E por hoje era isso, gente. Por hoje era isso, eu agradeço a atenção. Deus abençoe a vocês e fiquem na paz do Senhor. Amém.